Boa noite. Moradores da Praça Seca, na Zona Oeste, viveram momentos de guerra nesta madrugada. Traficantes invadiram o complexo de favelas para tentar retomar o controle da região, hoje dominada pela milícia. Foram registradas pelo menos 4 horas de intenso tiroteio e 3 suspeitos morreram. E falando de pandemia, encerra hoje o prazo para que todos os ônibus da cidade do Rio e os articulados do BRT coloquem adesivos para indicar onde devem ficar os passageiros que viajarem de pé. E hoje é quarta, dia de pipoca aqui no Jornal do Rio. No quadro Pensando em Cinema, um filme sobre a busca pelo sonho de ser artista. E claro, final no Maraca, o clássico Vovô, cheio de disputas dentro e fora de campo. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal do Rio, que volta em 30 segundos e eu te espero, hein? Madrugada de terror na Praça Seca. Foram cerca de 4 horas de um intenso tiroteio durante uma invasão de traficantes de drogas a comunidades ali dominadas por milicianos. O clima de guerra apavorou durante toda a madrugada moradores da Praça Seca, na zona oeste do Rio de Janeiro. A região é cercada de comunidades disputadas entre a milícia e o tráfico de drogas. Nestas imagens dá para ver um bando que passa correndo por uma esquina, enquanto em outro ponto estão criminosos armados. Nas redes sociais, traficantes da maior facção do Rio de Janeiro comemoraram a invasão. Uma foto mostra armas que teriam sido deixadas pelos milicianos. Por causa da determinação do Supremo Tribunal Federal, que proíbe operações nas comunidades durante a pandemia da Covid-19, a Polícia Militar apenas cercou o entorno das favelas. Pela manhã, no entanto, a Polícia Militar entrou nas comunidades ao avaliar que se tratava de um caso excepcional, o que é previsto na decisão do STF. Durante todo o dia foram feitas buscas na mata à procura dos criminosos. Segundo a corporação, 3 homens morreram em confronto com os policiais. Com eles foram apreendidas armas e granadas. A disputa pelos pontos de venda de drogas na região é antiga e há anos vem aterrorizando moradores. O crime organizado atua em cerca de 1.400 comunidades na região metropolitana do Rio. O tráfico domina 80% das favelas e a milícia está nos outros 20%. Segundo a PM, antes da decisão do Supremo, um fuzil era apreendido em média por dia nesses territórios. Diante dessa nossa impossibilidade de promover operações frequentes em áreas conflagradas, temos percebido uma maior movimentação de grupos criminosos buscando expandir o seu domínio territorial. Essa tentativa de expansão do domínio territorial, ela é sangrenta. E falando nesse relatório sobre o mapa da violência que foi mencionado agora há pouco pela Mariana Procópio, o governador do Rio, Wilson Witzel, enviou o documento ao Supremo Tribunal Federal. Ele afirma que a limitação da atuação da polícia contribui para que essas organizações criminosas continuem operando ali com força total nessas comunidades. E olha só o que aconteceu na Penha, na zona norte do Rio. Centenas de pessoas se aglomeraram em volta de um caminhão que tinha sido roubado e foi encontrado ali na comunidade Kelsons. Dentro dele, uma carga de carne que foi toda colocada no meio da rua enquanto era saqueada. A polícia militar afirma que os caminhoneiros foram abordados perto do mercado São Sebastião, que fica ali no mesmo bairro. O caminhão, um carro e uma moto foram recuperados, assim como parte da mercadoria que havia sido roubada. E encerra hoje o prazo dado às empresas de ônibus do município aqui do Rio para a marcação dos veículos com adesivos de distanciamento social. E a partir de amanhã, quem não estiver cumprindo essa regra pode ser multado em R$ 924. Em meio à pandemia, os transportes públicos também passam por adaptações. Todos os ônibus da cidade do Rio e articulados do BRT precisam colocar adesivos para indicar onde os passageiros que viajarem em pé devem se posicionar, respeitando o distanciamento social durante as viagens. As marcações, elas respeitam a orientação de 2 pessoas por metro quadrado. Reparem que é uma distância de mais ou menos uma passada entre uma pessoa e outra. Com isso, a gente consegue, baseado em evidências científicas de saúde,
e também experiências já conectadas com o mundo, fazer com que essa retomada das atividades sociais e econômicas seja de maneira mais satisfatória e também com todos os cuidados necessários para que a população não seja acometida por esse vírus. Cerca de 90% da frota do BRT já conta com os adesivos, segundo o consórcio. Já os ônibus dependem de cada companhia. As empresas responsáveis não divulgaram a quantidade de veículos que já possuem marcações. E o prazo para adequação termina hoje. De acordo com a Prefeitura, para cada ônibus que estiver sem esses adesivos, a partir de amanhã será aplicada uma multa de R$ 924. Além dessa determinação, a Secretaria Municipal de Transporte também indicou a necessidade de se instalar um painel acrílico de isolamento do motorista em cada coletivo e orienta os passageiros a comprarem a passagem com os cartões ao invés de dinheiro em espécie. As empresas têm 5 dias úteis para conseguir dar conta desse isolamento dos motoristas, porque proteger os rodoviários é uma medida que a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Transportes também está preocupada. E o comércio do estado teve uma redução de receita de 85% em abril. Mas agora, com a reabertura do setor, muitos donos de pequenas empresas estão otimistas. Pranchas paradas, tudo guardado na estante, agência praticamente vazia. Mas enquanto as portas estavam fechadas... Na verdade, houve tempo de sobra para fazer duas coisas, né? Administrar a situação para que a empresa aguentasse e, ao mesmo tempo, organizar o retorno. Sérgio é dono de um pequeno negócio de ecoturismo com foco em trilhas, passeios e outras atividades esportivas. Para essa retomada, o jeito foi inovar e adaptar a prática ao uso obrigatório de máscara, mesmo sendo em locais abertos. Além disso, os grupos de participantes serão menores e devem manter uma distância segura. Outras pequenas empresas, como a do Sérgio, também estão reabrindo as portas. O Sebrae estima que 84% das microempresas do estado voltem a funcionar quando forem autorizadas. Não há dúvidas de que muitas mudanças serão necessárias, mas os dados mostram que a maioria das empresas já fez as adaptações adequadas. Mesmo assim, os microempreendedores devem enfrentar uma série de desafios. Entre os principais desafios pontuados pelos micro e pequenos empresários está entender o que mudou no consumidor pós-pandemia. Em segundo lugar, aprimorar o atendimento digital. Em terceiro lugar, conciliar o atendimento presencial com o digital. Apesar da atenção das novas responsabilidades e da cautela, o otimismo do setor dos pequenos negócios é grande, principalmente para o Sérgio. Nós vamos ter a chegada da temporada com a primavera, junto com a carência que as pessoas estão de atividade física. E falando em pandemia agora, teve uma decisão da Justiça em relação à liberação das aulas lá em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. E quem vai trazer os detalhes para a gente agora é a repórter Laila Alac, que está ao vivo. Vamos falar com ela. Oi, Laila, boa noite para você. Então, quais são as informações? Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. O decreto publicado pelo prefeito Washington Reis, que liberava o retorno presencial das aulas na rede privada, foi suspenso por uma decisão da Justiça após a ação movida pelo Ministério Público do Rio e pela Defensoria Pública. Essa decisão fica mantida até que seja realizada uma audiência entre o MP, a Defensoria, representantes da Fiocruz, da UFRJ, do Conselho Regional de Medicina e outros interessados. Para o MP e para a Defensoria, esse retorno precisa ser planejado e cuidadoso para garantir a segurança dos alunos, familiares e também dos funcionários dessas escolas. A gente lembra que essa liberação tinha sido para essa semana. Também foi cobrado da Prefeitura de Duque de Caxias que seja apresentado um estudo técnico com evidências científicas, sanitárias e pedagógicas e também questionado se esse retorno apenas na rede privada não poderia aumentar ainda mais as desigualdades entre os alunos da cidade. Yasmin. Ô, Laila, e ainda nessa decisão, parece que teve também uma liberação dos serviços de saúde no município, é isso mesmo?
Isso mesmo, Yasmin, a terceira vara civil de Duque de Caxias também autorizou a volta dos serviços de saúde não emergenciais nas unidades de Duque de Caxias para a Procuradoria-Geral do município e também agora para a Justiça. Essa interrupção dos serviços de atenção não primária poderia representar uma violação de direitos fundamentais previstos na Constituição. E a gente lembra que isso é importante para quem faz tratamento periódico que precisa de continuidade. Com certeza. Obrigada, Laila, pelas informações. E uma rápida pausa agora. E a seguir, a pandemia afeta a circulação de passageiros em trens e metrô e concessionárias afirmam que estão com a corda no pescoço. E a Ceasa Grande Rio, que fica em Irajá, na zona norte do Rio, virou motivo de briga após o prefeito de Duque de Caxias enviar um ofício ao governo do estado pedindo a transferência do polo para a Baixada Fluminense. Todo dia o mesmo cenário, até 70 mil pessoas circulando, 10 mil carros e 1.000 caminhões. Na Ceasa, só no ano passado foram comercializados cerca de 4,5 bilhões de reais em alimentos. Agora a central pode ter que passar por uma grande mudança. O prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, enviou um documento ao governador Wilson Witzel sugerindo que o mercado atacadista seja transferido para este espaço na Avenida Washington Luiz, bem perto do Arco Metropolitano. Com o acordo, o estado do Rio receberia metade da outorga de 100 milhões de reais paga por uma concessionária que já começou o serviço de terraplanagem no terreno de 3 milhões de metros quadrados. Toda a situação da produção do Rio de Janeiro, ela vem para Duque de Caxias. Nós temos uma logística privilegiada. E o Rio de Janeiro, cada vez mais, vai engarrafando, vai ali tendo impacto de trânsito. Os caminhoneiros que trabalham no local aprovam a possível mudança. A gente vem de Minas Gerais, a gente evitava de pegar a Avenida Brasil aí, porque é muito perigoso. Já os comerciantes, produtores e moradores de 18 comunidades do entorno da atual sede não gostaram nada da possibilidade. No amarelo mesmo na comunidade, atravessei a passarela, estou no trabalho. Além disso, há o impacto negativo dos impostos que são recolhidos pela prefeitura se o lugar ficar sem uso. Com 1,5 milhão de metros quadrados de área construída, são mais de 10 milhões de reais por ano de IPTU que a Ceasa precisa transferir, segundo a Associação de Comerciantes. A Ceasa está muito bem localizada, estruturada há mais de 40 anos no mesmo local, possui receita própria e realiza com excelência o seu serviço de responsabilidade social. E o número de jovens com até 24 anos tirando a carteira de motorista diminuiu bastante nos últimos anos. Mas com a pandemia do coronavírus, a venda dos carros continua aumentando. Ele já foi o sonho de consumo de várias gerações. Mas de uns tempos para cá, o carro deixou de mexer tanto assim com o imaginário dos jovens. Para se ter uma ideia, em 5 anos, a emissão de habilitações para motoristas entre 18 e 24 anos no país caiu pouco mais de 80%. Em 2014, foram 37 milhões. No ano passado, 6,9. Só que a pandemia parece estar mudando de novo o quadro. Não há dados específicos sobre o Brasil, mas uma pesquisa de uma consultoria de tecnologia com 11 mil pessoas em 11 países mostrou que 1 em cada 3 consumidores pensava em comprar um carro até o fim do ano. E de cada 4 pessoas que planejavam a compra, 3 se diziam motivadas por questões de higiene, já que longe do transporte público, o risco de contaminação é menor. Foi exatamente o que aconteceu com o Alan, que tem 24 anos e pegou um empréstimo no início da pandemia para comprar um carro. Cara, eu fiquei meio em pânico quando eu comecei a pegar o ônibus. No meu carro, eu sinto mais segurança. Eu sinto que estou mais protegido com o Uber. Eu tenho mais controle da minha limpeza, tenho mais controle da minha segurança, tenho mais controle praticamente da minha aglomeração. Para atrair o consumidor, tem montadora vendendo carro até pelas redes sociais. Nesta concessionária, Leandro tem notado um movimento diferente desde a reabertura. Tem muita gente que não tinha carro, que não procurava por carro, que fazia transporte alternativo, com ônibus ou transporte de passageiro por aplicativo, que eles estão mudando aí a rotina deles e estão querendo um carro. Jovens, adultos, até com medo, acho que, da contaminação. Mas enquanto aumenta a procura por carros, diminui a demanda por transporte público e, por conta disso, em meio à pandemia, trens e metrô ameaçam interromper as operações já em agosto. Um prejuízo milionário que pode resultar em um colapso nas operações de trens e metrô. É que com a diminuição do número de passageiros e os gastos com a higienização adequada,
as empresas responsáveis pelos serviços calculam só ter caixa para manter o funcionamento até o próximo mês. No metrô, pelo menos 60 milhões de pessoas deixaram de utilizar o transporte desde o início da pandemia, o que significa uma queda diária superior a 80% do público. No total, o prejuízo da empresa já chega a 150 milhões de reais. A situação é a mesma na Supervia. Com queda em torno de 60% no número de passageiros, a empresa estima uma perda de 102 milhões de reais e afirma que o salário dos funcionários e o pagamento dos fornecedores pode ser afetado já no mês de agosto. É importante um socorro para a empresa para que a gente possa passar por esse período crítico. Esse socorro é o auxílio do governo federal, que, segundo a Secretaria Estadual de Transportes, deve ser entre 80 e 120 milhões por mês durante um semestre. Esse especialista em transportes afirma que essa ajuda é necessária, principalmente em um período como esse. Não se deve pensar em lucro numa situação como essa, mas também não deve haver prejuízo. Em nota, a pasta afirmou que conversa com o governo federal para tentar viabilizar a liberação de recursos e garantir as operações até o fim do ano. Rodou a vinheta e você já sabe, chegou a hora da previsão do tempo com a Desirê Brant da Somar Meteorologia. Boa noite, Desirê. Olá, Yasmin, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. Temos agora uma frente fria que avança pela costa do sudeste, bem de raspão. O sistema aumenta a quantidade de nuvens, também pode provocar chuva bem fraca e isolada no Rio de Janeiro, mas é de forma passageira. Tanto é que na sexta-feira o tempo já fica mais firme e olha, já adianto que volta a esquentar no fim de semana. Agora vamos às temperaturas. A quinta-feira no Rio de Janeiro ainda terá a presença do sol, deve esquentar e aí a chuva ocorre especialmente no fim do dia. Na sexta, a temperatura já fica mais baixa. A máxima prevista é de 26 graus, ainda com nebulosidade e um pouquinho de chuva. Mas no fim de semana, o sol volta a aparecer e a temperatura vai passar dos 30 graus no Rio. E chegou o nosso último intervalo, mas na volta tem futebol e também tem pipoca com o quadro Pensando em Cinema. Fica aí que eu já volto. E o assunto agora é futebol, porque logo mais tem Fluminense e Flamengo disputando aí a final da Taça Rio, lá no Maracanã. E é para lá que a gente vai agora para falar ao vivo com o repórter Thiago Carvalho. Mas antes de falar das equipes, a gente fala de uma disputa fora de campo pelos direitos de transmissão. Vamos lá então falar com o Thiago. Oi, Thiago, boa noite para você. O que está acontecendo, hein? Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos que nos assistem. Pois é, a final da Taça Rio começou fora dos gramados. Agora, no final da tarde, o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio concedeu também ao Flamengo o direito de transmitir a partida de logo mais na Flá TV. Acontece que essa confusão começou na segunda-feira, quando o Fluminense foi escolhido mandante da partida em um sorteio na sede da Federação de Futebol do Estado. Então, baseado na medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, cabia ao tricolor transmitir o jogo de hoje. Acontece que que a Procuradoria do Tribunal entrou com uma ação pedindo que as duas equipes fossem consideradas mandantes da partida. Isso porque, por ser um jogo único, ninguém poderia ser beneficiado. Com isso, o Flamengo também tem o direito de transmitir o jogo. Mas o clube passou para nós, através de nota, que não vai transmitir a partida caso o tricolor vá fazer a transmissão. E como o Fluminense já anunciou na Flu TV a transmissão de hoje, então o garantido é assistir a partida na televisão do Fluminense. Yasmin. E agora sim, né, Thiago? Como estão, então, as equipes para essa partida aí de logo mais? Conta pra gente. Pois é, Yasmin, o lateral direito reserva do Flamengo testou positivo o João Lucas hoje de manhã para a Covid. Então ele já está afastado do elenco e não vem para campo. Todos os outros jogadores estão aptos e estão à disposição de Jorge Jesus. Já no Fluminense, o Fred sentiu dores no pé direito e o Paulo Henrique Ganso, que está com lombalgia, não vão a campo. Vale lembrar que o Fluminense não venceu nem fez gols depois da paralisação do campeonato. Agora, se o Fluminense for campeão hoje, precisa enfrentar o Flamengo mais 2 vezes para disputar o Campeonato Carioca. Já o Flamengo pode ser campeão de forma direta, Yasmin. E depois de futebol, hora do Pensando em Cinema. Olá, amigo cinéfilo, tudo bem? A dica de hoje para você curtir do seu sofá é Festival Eurovision da Canção, a saga de Siegfried Lars.
o novo filme do genial Will Ferrell, que ainda conta com Rachel McAdams no elenco. Na história, os aspirantes a músicos, Lars e Sigrid, conseguem uma chance de representar seu país na maior competição de músicas do mundo, o Festival Eurovision da Canção. Eles finalmente têm a chance de provar que sonhos valem a pena. O filme, dirigido por David Hopkins, explora o típico personagem que fez Will Ferrell um sucesso pelo mundo, o homem adulto que age e pensa como uma criança. Festival Eurovision da Canção, a saga de Sigrid e Lars, tem situações hilárias e na conta de uma trilha sonora bem bacana. You don't have single chance of making it. Stop laughing, I'm trying to fight you. E lembrando, em tempos de coronavírus, prepare a pipoca, porque o cinema agora é no sofá de casa. E a gente termina o Jornal do Rio com essa imagem curiosa aí. Olha só, os pavões que ficam no Jardim do Museu da República, na Zona Sul, decidiram fazer um passeio. Eles voaram até um prédio que fica ali próximo e chamaram a atenção dos moradores. Uma fugidinha, né, gente, em pleno isolamento social, mas eles já voltaram para o habitat natural. E assim, a gente se despede e uma ótima noite para você. Até amanhã, viu? Thank you.